Bom, vamos aqui à novela A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, de 1959. Foi lançado no livro de contos intitulado Sagarana. Bom, o narrador é em terceira pessoa e essa é a última novelinha do livro Sagarana, que foi o livro de estreia do Guimarães Rosa. Bom, começa com algumas epígrafes do tipo: eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. Então ele extrai de uma cantiga antiga. E diz também: sapo não pula por boniteza, mas porém por percisão. Um provérbio capial. Bom, então tem essas duas epígrafes de começo. E lembrar então que A Hora e a Vez de Augusto Matraga começa dizendo que Matraga não é Matraga. Não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Imbira. Ou Inhô Augusto. Então vocês vão ver, né? O nome dele é chamado de Esteves, ou Augusto Esteves, ou Inhô Augusto, ou Matraga. Ou seja, então Augusto Matraga é na verdade esse Augusto Esteves, filho de um coronel, e depois dessa rápida apresentação do personagem, a história já começa. E a gente fica sabendo que houve um leilão atrás da igreja, a reza acabou, o leilão também acaba. Só que diz o texto que a gente direita, as pessoas mais certinhas, foram embora. E fica quem ali? Ficam os encachaçados, aqueles ali que estão para o tumulto. E fica o leiloeiro também. E ali está dizendo, ó, as duas mulheres à toa estavam achando em tudo um espírito enorme, porque eram só duas, e pois muito disputadas, todo mundo com elas querendo ficar. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capenga, e só a outra servia. Bom, então nós temos duas mulheres ali, feias, mas como tem muitos homens ali encachaçados e tudo mais, eles estão querendo essas mulheres, então elas estão sendo disputadas ali. É um leilão de mulher. E tinha um homem ali de cara romântica, como diz o texto, um capial, um meio caipira, que está gostando dessa mulher a menos capenga, e a que serve, digamos, segundo o texto. E os dois, ela e ele, né, enfim, estão se olhando, estão se gostando, mas ela está sendo disputada por outros homens também. Então a coisa está ficando ruim para esse homem ali, meio apaixonado olhando para essa mulher. E a cada momento as coisas para ele pioravam, com o pessoal aos gritos. Quem vai arrematar a Sariema? Anda, Tião, bota a Sariema no leilão. Bota no leilão, bota no leilão. E aí, o que acontece, né? A das duas raparigas, que era branca e que tinha pescoço fino e pernas finas, e passou-se a chamar-se imediatamente Sariema, pareceu se assustar. Então tem duas mulheres, né? A Angélica e agora tem essa tal de Sariema aí, mais magrinha. E essa Sariema é a mais disputada. E aí vem um homem e diz, ó, dou 5.000 réis para essa Sariema, né? Tipo, já estão começando os lances pelas mulheres. Só que aí surge quem? O nosso personagem, o Matraga, o Augusto Matraga. Ó. E aí, de repente, houve um deslocamento de gentes, porque em Augusto, alteado, peito largo, vestido de luto, pisando o pé dos outros e com os braços em tenso, angulando os cotovelos, varou à frente da massa, se encarou com a Sariema e pôs-lhe o dedo no queixo. Depois, com voz de meio-dia, berrou para o leiloeiro Tião. 50.000 réis eu dou por ela. Reparem que antes, né, já tinha um lance de 5.000, agora vem uma Matraga, tipo, passando por cima de todo mundo, pisando nas pessoas, mostrando que é o bababã do lugar, digamos assim, né, respeitado, e oferece 10 vezes mais que o lance inicial. E ele já fala mais forte, 50.000 réis, já disse, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mas aí puxam, né, começam a puxar outra mulher, a Angélica, que vai indo de braço em braço, como diz o texto, manuseada, beliscada e cacarejante. Só que aí o Tião, que é o leiloeiro, ele fica irritado, né? Vai dizer assim, ó, respeito, gente, que o leilão é de santo. E aí o Augusto Matraga, o Augusto Esteves, né, que está ali, tem também o outro homem apaixonado que também está ali, e está ali também o Tião, né, que é o leiloeiro. E aí aquele homem que está apaixonado fala para Sariema, vamos embora, Tomásia, aproveitando a confusão. E aí ele pega no braço dela e ela, a Sariema, quer acompanhar esse cara que está apaixonado por ela. E ele chama ela de Tomásia. Para ele não é Sariema, é Tomásia. Só que acontece
o Matraga, mas Inhô Augusto separou os dois com uma pranchada de mão. Não vai, não. E aí tem uns 4 guarda-costas, digamos ali, que são capangas do Augusto Matraga, que já estão ali, né? Se der tumulto, já o pau vai rolar. É do Inhô Augusto. O Inhô Augusto leva a rapariga e ninguém fala mais nisso. Então reparem que nesse primeiro momento aí, o Augusto Matraga vai mostrando que ele é a lei ali, é o cara que tem capangas, o cara que vai entrando, o pessoal vai tendo meio que um medo dele. E aí o povaréu aclamou com disciplina e cadência. Inhô Augusto leva a Sariema, Inhô Augusto leva a Sariema. Só que aquele homem, o capial, aquele homem apaixonado ali, ele fica meio que indeciso, tipo, esperando que a Sariema vá para o lado dele. E a Sariema quer chorar. Mas Inhô Augusto, rompente, alargou no tal 3 pescoções. Toma, toma e toma. Está querendo? Ou seja, esse homem acaba apanhando ali. E de repente, se a gente for ver assim, né, os guarda-costas do Augusto, né, do Matraga, começam a bater nesse homem ali apaixonadinho pela Sariema. Estapeado pelos 4 cacundeiros de Inhô Augusto e empurrado para o denso do povo que também queria estapear ele, todo mundo gritando, viva Inhô Augusto, viva Inhô Augusto. E aí o Inhô Augusto, ele dá o braço para a Sariema para de chorar e ele diz para ela, vamos andando. E aí ele aperta o braço dela, né, quase como querendo se vingar daquele outro homem com quem ela queria ficar. E ele vai dizer para ela, hein, a senhora dona queria ficar com aquele, hein? E aí a Sariema diz para o Augusto, foi, mas agora eu gosto é de você. E aí eles estão indo para a casa do Augusto Matraga. Mas para a casa do beco do Senceroula, onde só há 3 prédios, cada um deles com um gramofone tocando, de cornetão à janela, e onde gente séria entra, mas não passa. E aí o Inhô Augusto tira o chapéu para saudar a porta da igreja, ele olha para Sariema, né, enfim, e aí ele vai dizer para ela, você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca. Estaque é só osso, peixe cozido sem tempero. Vá-se embora, frango d'água, some daqui. E aí ele empurra a Sariema começa a chorar. Ou seja, já nesse primeiro momento aí do leilão, a gente já viu um Inhô Augusto bem valente, com capangas, só que ele acaba liberando essa Sariema aí. E aí ele vai sozinho, descendo a ladeira, e lá abaixo vai aparecer o amigo dele, que é o Kim Recadeiro, que está trazendo o recado da esposa dele, né, que é a dona Dionora. Qual é o recado que o Kim Recadeiro diz? Que Inhô Augusto voltasse, que o marido voltasse, ou ao menos desse um pulo até lá, a casa dele, de verdade, na rua de cima, porque ainda havia muito arranjo a ultimar para a viagem, e ela, a mulher, a esposa, tinha 1 ou 2 coisas por perguntar. Só que o Augusto Matraga não quer ir. Ele vai dizer, desvira Kim, e dá o recado pelo avesso. Eu lá não vou. Então é meio rejeitando a mulher. E aí o Kim Recadeiro vai levar lá o recado para ela, né? O texto diz que era fim de outubro, em ano resseco. E qual é o detalhe? Como é que era a esposa do Augusto Matraga? Dona Dionora, que tinha belos cabelos e olhos sérios, escutou aquela resposta do Kim e não deu ar de seus pensamentos ao pobre camarada Kim Recadeiro. Ou seja, ela ouviu o recado que o Kim leva do marido, né, do Matraga, só que a Dionora não fala nada. E ela tem muita vontade de chorar, e o Matraga e a Dionora têm uma filha, né, que é a Mimita, ela tem 10 anos, e aí a filha diz para a mãe, eu gosto, minha mãe, de voltar para o Morro Azul. Então aqui o Inhô Augusto, né, Augusto Matraga, ele tem mulher, tem uma filha, e aí a Dionora ouvir as palavras da filha, fica feliz, quer voltar para esse retiro, né, só que agora ela quer ir sem o Inhô Augusto, ela quer ir sem o marido, porque ela sentia o desejo do marido para com ela, né? Sentia pelo desejo. Mas até era bom sair do comércio onde todo mundo devia estar falando da desdita sua e do pouco caso que não merecia. E ela conhecia e temia os repentes de Inhô Augusto, duro, doido e sem detença, como um bicho grande do mato. E em casa sempre fechada em si, nem com a menina se importava. Dela, Dionora, gostava às vezes, da sua boca, das suas carnes, só.
No mais, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Então, a gente vai conhecendo agora mais sobre o personagem principal, o Augusto Matraga, desleixado com a mulher. Até a gente vê, né, que ele arrebatou uma outra mulher no leilão, que é a Sariema, apesar de ele não ter ficado com ela, né? Mas todo mundo ali fala da vida azarada da Dionora, da esposa do Augusto Matraga. O Matraga não dá bola nem para a filha. E quanto à mulher, o Matraga gosta dela às vezes, né, para a questão do sexo. E reparem que ele está sempre metido com os capangas, com outras mulheres, sempre com coisas ruins. Na fazenda, no Saco da Imbira, nas Pindaíbas ou no Retiro do Morro Azul, ele tinha outros prazeres, outras mulheres, o jogo do truque e as caçadas. E a gente vê mais agora do Augusto, né? Ou seja, o que ele é? O cara da jogatina, da caçada, das mulheres. E desde piá, desde menino, ele é assim meio largado, filho único. E a Dionora acha que tem culpa, né? Porque acabou desafiando toda a família para se casar com o Augusto e agora está vivendo essa vida maldita ali, né? Agora, com a morte do coronel Afonso, tudo piorara ainda mais. Ou seja, o pai do Augusto morreu. E tudo fica pior, né? Ou seja, começa a ter muitas dívidas enormes, política do lado que perde, falta de crédito, as terras no desmando, as fazendas escritas por paga. E aí, Dionora amara-o 3 anos. 2 anos deram as dívidas e o suportar os demais. Agora, porém, tinha aparecido outro homem na vida dela. Não, só de pôr aquilo na ideia já sentia medo pelo que o Augusto poderia fazer para este cara aí, né? E nessas ausências do marido do Augusto Matraga, a Dionora conhecia um outro homem. Mas, enfim, sente medo que Augusto faça alguma coisa contra ele. E sente medo por ela e pela filha, porque ela sabe do lado ruim do marido. Se aceitasse de ir com outro, Augusto era capaz de matá-la. Para isso, sim, ele prestava muito, matava mesmo. Então a gente já vê assim, um retrato muito negativo do Augusto Matraga, porque ele matava por qualquer coisa. E ela, a Dionora, está pensando em se entregar para esse outro homem, que é bem diferente do marido. Olha o que ela diz. E o outro era diferente, gostava dela muito, mais do que ele mesmo dizia, mais do que ele mesmo sabia, da maneira de que a gente deve gostar. E tinha uma força grande de amor calado e uma paciência quente cantada para chamar pelo seu nome, Dionora. E aí, reparem que ela está apaixonada por esse cara aí, que trata ela com carinho, não é que nem o marido. E daí esse homem acaba prometendo, ó, Dionora, vem comigo e traz a menina, que ninguém toma vocês de mim. E agora ela está pensando nisso, por óbvio. E aí ela decide, eu vou abandonar o Augusto para ficar com este cara aí. E aí pela madrugada, as duas partem, né, decididas aqui a abandonar o marido. A Dionora e a filha vai com ela, né. Dona Dionora no cavalo de Sirião e a Mimita, a filha, mofina e franzina, carregada à frente da cela do camarada Kim. Então o Kim está levando as duas, digamos assim. E aí passam a noite num sítio, né, de um tio. O tio está muito irritado. O tio acaba dizendo para Dionora, ó, fosse eu, o Augusto, olha, uma filha custa sangue, filha é o que mais tem de valia. E ela diz, sorte minha, meu tio, sorte nunca é de um só, é de dois, é de todos. Ou seja, ele diz, né, olha, cuidado, o Augusto é terrível. E aí a Dionora diz, ó, a culpa é minha por ter me casado com esse cara tão agressivo, tão violento, né? E aí diz, ó, quem não tem, quem não teve. Culpa muita, minha filha. Mãe de Augusto morreu, com ele ainda pequeno. Teu sogro era um leso, não era para chefe de família. E aí, esse tio fala que quem criou o Augusto foi a avó. Enfim, ficam falando um pouco dele, daí ela dorme lá, pela manhã retoma o caminho, e aí a filha, a Mimita, pergunta, né, por que o pai não gosta de nós, mãe? E aí, e o pior de tudo é que o amigo do Augusto, Kim Recadeiro, sabe que é verdade isso, né? O Augusto é um cara à toa. E estão indo nessa direção, saindo, e aparece o novo amor da Dionora, que é um tal de Ovídio. Mas na passagem do Brechão do Bugre, lá estava seu Ovídio Moura, que tinha sabido de certo dessa viagem de regresso.
E aí ele vai dizer, Dionora, você vem comigo, ou eu saio sozinho por esse mundo e nunca mais você há de me ver. Bom, ou seja, esse homem ele é apaixonado pela Dionora, diz para ela ir com ele, e a Dionora responde na hora, aceita a proposta de ficar com ele, mas está preocupada com o marido. E o Augusto é capaz de matar gente, seu Ovídio, mas eu vou com o senhor e fico enquanto Deus nos proteger. E aí, os quatro estão indo agora, né? O Kim, a Dionora, o Ovídio e a Mimita, mas quando eles chegam num caminho, a Dionora, o Ovídio e a Mimita vão para um lado e o Kim vai se despedir deles. E o Kim aconselha, volta para trás, minha patroa, que o caminho por aí é outro, volta, não faça isso com Augusto, né? Mas aí o seu Ovídio se virou positivo. Volta você e fala com seu patrão, o Augusto, que se a Dona Dionora não quer mais viver com ele e que ela de agora em diante vai viver comigo, com o querer dos meus parentes todos e com a bênção de Deus. Ou seja, esse Ovídio bota a banca aí e está levando a mulher do Augusto. E aí o Kim Recadeiro sai, diz que vai dar o recado, mas fica um tanto irritado com esse Ovídio aí, né? E tocou para trás, em galope doido, dando poeira ao vento. Ia dizer a Inho Augusto que a casa estava caindo, ou seja, as coisas estão ruins agora, também familiares aí. E aí o Inho Augusto, o Augusto Matraga, estava deitado na cama, o Kim chega, ele vê que não é o melhor momento para dar a notícia, né? E aí diz, levanta e veste a roupa, meu patrão Augusto, diz o Kim, que eu tenho uma novidade meia ruim para lhe contar. E aí o Inho Augusto se arruma, né? Enfim, mete já o revólver na cintura e diz, Kim, fala tudo. E aí ele vai dizer, eu podia ter a resistido, mas era negócio de honra, com sangue só para o dono, e pensei que o senhor podia não gostar. Ou seja, qual a ideia, né? Se eu fosse matar o seu Ovídio, eu ia estar me metendo na tua bronca, então pode ser que tu não fosse gostar disso, né? Eu lavando a tua honra, quem tem que fazer isso é tu. E aí o Augusto diz, não, tu fez bem, Kim, tá? Tu fez muito bem. Ele agradece a lealdade e aí o Augusto chama os capangas dele. Mas aí tem mais uma notícia ruim pro Augusto Matraga. Os capangas não querem mais ficar do lado do Augusto Matraga. Olha ali, ó. Os bate-paus não vinham. Não queriam ficar mais com o Augusto. O Major Consilva tinha ajustado 1 e mais 1, os 4, para seus capangas pagando bem. Ou seja, ele perde os 4 capangas dele que vão para o lado do Major Consilva. E aí o Augusto fica muito brabo e vai até esse Major falar com ele, certo? E ele vai lá, ó, Major de borra, só de pique porque era inimigo do meu pai. Eu vou lá, vou falar com ele. E aí o Kim Recadeiro diz que está todo mundo ali falando que ele, o Augusto, não tem mais nada. Perdeu as fazendas, perdeu o dinheiro, que vai ficar pobre, enfim, que querem pegar o Augusto na traição. E agora, reparem, tem mais notícias ruins, né? A fuga da mulher, a fuga da filha, os capangas que abandonam. E aí o Kim Recadeiro diz, o senhor deu perdão para minha boca que eu só falo o que é preciso. Estão dizendo que o senhor nunca respeitou filha dos outros, nem mulher casada. Então reparem, né? A gente sabe dessas questões todas aí. E aí eu vou voltar só um pouquinho aqui. Vocês viram ali que o Kim diz, ó, só fala o que é preciso. Reparem então que nas falas dos personagens tem toda essa marca de oralidade, essa expressão muito na fala dos personagens aqui própria do Guimarães Rosa. Bom, aí o Kim Recadeiro aconselha o Inho Augusto a não ir sozinho até lá a fazenda do Major Consilva. E o Augusto acha, né, que o azar pintou nele. Ele pensa até em ficar um tempo fora, enfim, né, para espantar essa maré de azar, mas ele muda de ideia. Uma ideia resolveu por si, que antes de ir a Mombuca para matar o Ovídio e a Dionora, ele precisava de cair com o Major Consilva e os capangas. Senão, se deixasse rasto por acertar, perdia a força. E foi. Reparem, né, que qual é a ideia dele? Primeiro matar o Major, os capangas que se bandearam para o lado do Major Consilva, depois matar o Ovídio e a própria mulher. E aí o que ele vai? Ele vai primeiro lá no Major Consilva, vai cavalgando, vai até a chácara do Major. Ele vê o Major ali, e aí o Major ele pega e diz bem provocativo, né, pro Augusto Esteves. Diz, ó, tempo do bem bom se acabou, cachorro de Esteves. E aí o Inho Augusto fica irritado com isso e quer partir para cima do Major. Mas o que o Major fez? Bastou, enfim, piscar e os capangas do Major vão para cima do Augusto.
E começa, frecha povo, desmancha a pau o Augusto. Já os porretes caíam em cima do cavaleiro. E aí começam a dar pauladas na cabeça, nos ombros, nas coxas, e o Augusto desdeu o corpo e caiu. Batem muito nele, ou seja, o Augusto apanha muito. E ele consegue ver a cara, o rosto dos ex-capangas dele. E também estava aquele homem apaixonado lá do leilão, que amava aquela mulher, a Sariema, né? Enfim, está ali batendo nele também. E aí o major diz, arrastem em Augusto para longe, para fora das minhas terras. Depois marquem a ferro, depois matem. E aí reparem a maldade. Aí eles seguram o Augusto pelas mãos, né, pelos pés. E o Augusto urrava e berrava, e estrebuchava tanto que a roupa se estraçalhava e o corpo parecia querer partir-se em dois pela metade da barriga. Desprendeu-se por uma vez, mas os outros dos homens desceram os porretes. E Augusto ficou estendido de bruços, com a cara encostada no chão. Bom, então ele tentou matar o Major Consilva e se deu mal, porque os capangas todos bateram muito no Augusto. E aí arrastam o Augusto até o atalho lá de um rancho, de um barranco. E o Augusto já vinha quase que só carregado, meio nu, todo picado de faca, quebrado de pancadas e enlameado grosso, poeira com sangue. Empurraram-no para o chão e ele nem se moveu. Está quase morto ali. E aí eles dizem, é aqui mesmo, companheiros. Depois de marcar, é só jogar lá para baixo, para nem a alma dele se salvar. Bom, tem uns jagunços ali que são veteranos do Major Consilva, que não estão nem aí. Mas os 4 ex-capangas do Augusto estão entusiasmados, né, com a maldade, enfim, né? E aquele homem que era apaixonado lá do leilão está fazendo um fogo ali para marcar, né? E aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram um ferro com a marca do gado do Major, que só ia ser um triângulo inscrito em uma circunferência, e imprimiram-na com chiado, chamusco e fumaça na polpa glútea direita de Inhô Augusto. Ou seja, marcam na bunda ali, né? E aí, quando estão marcando, mas recuaram todos num susto, porque Inhô Augusto viveu-se com um berro e um salto medonhos. Ou seja, ele recebe essa questão, né, do ferro com brasa ali, né, marcado na bunda dele, e ele dá um berro, levanta, tentam segurar ele, mas ele já alcançara a borda do barranco e pulara no espaço, ou seja, ele pula de um barranco. Era uma altura. O corpo rolou lá embaixo nas moitas, se sumindo. Ou seja, eles não conseguem mais ver, porque ele pulou nesse barranco aí, sumiu no barranco. E eles querem saber ali, né, o local onde ele morreu. Mas aí um capanga diz, não, a arma cruza aqui mesmo, que obviamente ele morreu, já estava quase morto, e agora caiu desse barranco, está morto mesmo, né? E vão embora dando como morto o Inhô Augusto. Mas o que aconteceu? Ele não morreu. Mas o preto, que morava na boca do brejo, quando calculou que os outros já teriam ido embora, saiu do seu esconso, do seu esconderijo entre as tábuas, e subiu aos degraus de mato do pé do barranco. Chegou-se, encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem branco. Então ele é salvo por um personagem aqui, tá? Um negro, que vivia meio que escondido ali, e vai acabar agora pegando o Inhô Augusto, levando lá para tentar curar. E ele vai ser salvo então por esse casal de negros, e esse negro, como diz o texto, né, chama a mulher para ajudar a carregar o corpo do Inhô Augusto para a casa deles. E aí o Inhô Augusto está muito mal, tanto é que ele chega a dizer, me matem de uma vez por caridade pelas chagas de nosso Senhor. E ele começa a delirar, a dizer coisas sem sentido, ou seja, ele está muito mal. Ele diz, Deus que me perdoe, resmungou a preta, que é a mulher, né? Mas este homem deve de ser ruim, feito cascavel barreado em buraco, porque está variando, delirando, que faz, que acontece, e é só braveza de matar e de sangrar. E ele chama por Deus na hora da dor forte, e Deus não atende a ele. Bom, o que vai acontecer? Alguns dias passam, e o Inhô Augusto volta a ficar bem. Não bem a ponto de levantar, né? Enfim, mas, como diz o texto, viu que tinha as pernas metidas em toscas talas de taboca e acomodadas em regos de telhas, porque a esquerda estava partida em 2 lugares a perna e a direita num só, mas com ferida aberta. Então ele está todo machucado, mas ele não morreu. O corpo está todo dolorido, as costelas estão partidas, todos os machucados estão ali, né? Tudo cortado, queimadura.
E mesmo assim, com isso tudo, ele disse a si que era melhor viver. Então, a partir de agora, ele quer viver em Augusto. E detalhe, ninguém ali foi procurar ele, dão como morto. E ele vai naquele lugar ali, melhorando, e aos poucos ele se lembra da mulher, da filha, mas sem raiva, sem sofrimento mesmo, só com uma falta de ar enorme sufocando. Então a gente tem aqui um pouco de mudança agora de perspectiva. Por quê? Porque na medida que ele vai melhorando, ele começa a pensar na condição dele, a chorar, ele vai se vendo como um menino abandonado, e o casal que está ali, né, a mulher diz para ele rezar sempre, que Deus vai endireitar o caminho dele. A tristeza tomou conta de Augusto, uma tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com dó imenso de si mesmo. Tudo perdido. O resto ainda podia, mas ter a sua família direito outra vez, nunca mais. Bom, e ele vai ficando ali agora muitos meses, até os ossos se juntarem, enfim, né, as fraturas sararem ali. Mas a fratura exposta a criar a bicheira, mas os pretos, o casal, cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. E aí, o que diz, né? Se eu pudesse ao menos ter a absolvição dos meus pecados. Reparem o que pensa uma traga. Ter a absolvição dos pecados, pagar essa dívida dele. Então o casal traz escondido um padre, e esse padre vai confessar o Augusto. O padre conversa com o Matraga, dá conselhos, né? Diz, mas será que Deus vai ter pena de mim com tanta ruindade que eu fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal, padre? E o padre acaba dizendo que sim, né? Até o padre acha legal a ideia dele de se mudar para longe, para que ele não pense mais na mulher, na filha, não pensar mais em vinganças, começar uma vida, digamos, num ponto zero. E ele vai dizer, fé eu tenho, fé eu peço, padre. E aí o padre diz, você nunca trabalhou, não é? Pois agora, por diante, cada dia de Deus você deve trabalhar por 3 e ajudar os outros sempre que puder. Ou seja, vai pagando as tuas penitências, né? E aí o padre pede para Augusto maneirar o gênio e aí se despede meio que aconselhando, ó, reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. E aí tem o título, ó, cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Isso a ideia de a hora e a vez de Augusto Matraga. Então aqui a questão do título, o padre aconselhando, né? Ou seja, ajude as pessoas, não pense mais na família, não pense em vinganças, comece do zero. E aí vão ter mais alguns meses em que Augusto vai vivendo ali na choupana com este casal de negros. Ele fica pensando, né, que a dor que ele está sentindo algum dia vai terminar. E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice com a avó. Então ele tem essa religiosidade a partir de agora como uma espécie assim de para se purificar, se penitenciar. E somente essas coisas o ocupavam, porque para ele, féria feita, a vida já se acabara. E só esperava era a salvação da sua alma e a misericórdia de Deus nosso Senhor. Nunca mais seria gente. Repare, né, que para ele o corpo todo está estragado por dentro, mas que lá pelas tantas vai ter a salvação da alma, a misericórdia de Deus nosso Senhor, como diz o texto ali, né? Bom, então ele fica até com ódio da maldade dele, de tudo que ele já tinha feito, e tenta esquecer tudo rezando. O tempo passa, ele vai começando a sentir uma nova alegria, ele começa até a caminhar, ele usa muletas, ele pensa até em ir para longe, no local isolado no sertão, enfim, né? Mas antes de partir ele vai lá e conversa com o padre. E junto com um casal de pretos samaritanos, que ao hábito de se desvelarem, agora não podiam deixar nem por nada, pegou o chão sem paixão. Ou seja, o Matraga vai caminhar, o casal vai junto, numa espécie assim de proteção absurda para o Augusto, e o Augusto ao sair, né, meio que se ajoelha no meio da estrada e vai jurar, ó, eu vou para o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. E os negros aplaudiram e a turminha pegou o passo a caminho do sertão. Então agora vocês vão ter um deslocamento, porque eles vão então para o sertão. Então eles vão caminhando, eles vão dormindo de dia, vão viajando de noite, eles vão dormindo em qualquer local, nas brenhas, nas árvores, em qualquer rancho abandonado. E aí um dia surge um homem ali,
na verdade, surge, né? O Matraga, ele é um homem agora totalmente esquisito. Um homem que ninguém está entendendo quem é. Porque é um novo Augusto. Agora o Augusto não do mal, mas o Augusto do bem. Esse que passou por quase uma morte, agora volta do bem. E onde ele chega, todos gostaram logo dele, porque ele era meio doido e meio santo. E compreender deixaram para depois. Augusto trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas no feito não tinha ganância e nem se importava com acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros. Ou seja, de certo modo, ele vai capinando para os vizinhos, vai trabalhando. Então ele está fazendo a vida dele, né? E é de pouca conversa. O casal de pretos que moravam junto com ele era quem mandava e desmandava na casa, não trabalhando nada e vivendo no estadão. Então quem trabalha aqui é o Augusto, pagando os pecados dele, digamos assim, né? E aí, nos domingos, por exemplo, o Augusto, né, fica sozinho, conversa sozinho. O pessoal dali acha, né, nessa fazenda ali, que ele é meio louco, porque ele fica falando sozinho, mas o que ele faz, basicamente, é só repetir as palavras finais do padre. Lembrem, né, e tem a ver com o título. O que o padre dizia? E o Matraga agora repete, ó, cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. E assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho deste jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história com E inventada. E não é um caso acontecido, não, senhor. Reparem que aqui a gente tem uma intromissão do narrador para dizer que a história não é com H, e sim com E, é uma história. É algo inventado, para mostrar exatamente essa diferença entre o que é verdadeiro e o que é o imaginário. Então, o Guimarães Rosa coloca bem essa questão, né? Isso aqui é uma história inventada, certo? Então, às vezes, mas passou tanto tempo assim e tudo mais, será que é verdade? Enfim, ele está dizendo, isso aqui é uma história inventada. Ele está ali numa fazenda, né, do tombador, e esse pessoal do tombador ele não sabe do passado do Augusto Matraga, ele é um cara novo ali. E nem que o negro e a negra eram agora pai e mãe de Inhô Augusto. Também não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom parecer das mulheres, não falava junto em discussão. Reparem que ele abandonou o fumo, a bebida e as mulheres. E não discutia mais. É outro Inhô Augusto a partir de agora. Mudança completa, mas lembrar que ele sempre lembra do que ele fez, das maldades que ele praticou, da vergonha que ele passou lá, sendo marcado a ferro, que quase morreu, mas naquele fim do mundo ali agora ele está esquecendo tudo. Mas, como tudo é mesmo muito pequeno, aquela ideia de que o mundo é pequeno, né? E o sertão ainda é menor, houve que passou por lá um conhecido do velho do Inhô Augusto, o Tião da Teresa, à procura de 300 réses de uma boiada brava que se desmanchara nos gerais do Alto Urucuia, estourando pelos 100 caminhos sem fim do Chapadão. Então, tem esse Tião da Teresa que está procurando um gado. E aí ele acaba vendo o Inhô Augusto. Só que ele vê o Inhô Augusto vivo, ele não pensava que estava vivo, né? E aí, ao ver que ele está ali, já foi dando as notícias. Ele vai dar a notícia da mulher, ó. A tua mulher, Inhô Augusto, a dona Dionora, continuava amigada com seu Ovídio. Muito de bem os dois, com tensão até em casamento de igreja, por pensarem que ela estava desimpedida do marido, ou seja, a ideia de que ele morreu. Com a filha, sim, é que fora uma tristeza. Crescera sã e se incorpora uma mocinha muito linda, mas tinha caído na vida, seduzida por um cometa que a levara do arraial para onde não se sabia. Ou seja, a filha, passados 6 anos, claro, né, cresceu, ficou uma mocinha muito linda aqui, mas foi seduzida e se caiu, digamos assim, caiu na vida, né? Dentro daquela ideia, ele pode ter ido para a prostituição. Então, o Augusto fica sabendo, digamos assim, o que aconteceu com a mulher e com a filha. E passados esses anos todos, né, a mulher ainda está com esse tal de Ovídio, estão juntos, né, mas o problema maior é com a filha, que cai nesse mundo aí da prostituição. E aí seguem mais notícias. Ó. O Major Consilva prosseguia mandando no Murici e arrematar as 2 fazendas de Inhô Augusto. Ou seja, o Major ficou cada vez mais poderoso ali, né? Já tinha arrebatado os 4 capangas do Inhô Augusto, agora mais 2 fazendas dele. Mas qual é o detalhe? O que aconteceu com o Kim Recadeiro, que era fiel ao Inhô Augusto? Pois o Kim tinha morrido de morte matada, com mais de 20 balas no corpo, por causa dele, do Inhô Augusto. Quando o Kim soube que o patrão tinha sido assassinado,
De mando do major, não tivera dúvida. Jurou desforra, beijando a garrucha, e não esperou o café coado. Foi cuspir no canguçu detrás da moita e ficou morto, mas já dentro da sala de jantar do major, e depois de matar 2 capangas e ferir mais um. Ou seja, o Kim tenta se vingar da morte do Nhô Augusto, mostrando que ele era, sim, um cara leal ao Nhô Augusto. E o Nhô Augusto, agora, né, ouviu só mais desgraça. Ou seja, a mulher continua com o Ovidio, a filha caindo na prostituição, o Kim morto, o Major com Silva cada vez mais poderoso, ou seja, ele não quer ouvir mais nada. Ele fica muito triste e pede para o Tião não contar mais nada. Ele diz: para, chega, Tião. Não quero saber de mais coisa nenhuma. Só te peço é para fazer de conta que não me viu. E não contar para ninguém, pelo amor de Deus, por amor de sua mulher, de seus filhos, de tudo que você tem valor. Não conta, certo? Que eu tô vivo, tá? E aí, nada tira, né, do Nhô Augusto a ideia dele, que ele volta a jurar: pro céu eu vou, nem que seja porrete. Mas ele fica, é um capítulo que a gente fica sabendo aqui, né, um momento que a gente fica sabendo o que aconteceu. Bom, enfim, vida que segue, né, e um dia o Nhô Augusto ajuda o morador a tirar uma égua do atoleiro. E o Nhô Augusto, quando ajuda as pessoas, ele fica feliz e tudo mais. Como que se bebesse, se cigarrasse e ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de homem e seu acerto de outro tempo, junto com a pressa das coisas, como os outros sabiam viver. Mas a vergonheira atrasada e o castigo, o padre bem que tinha falado: você em toda a sua vida não tem feito senão pecados muito graves, e Deus mandou este sofrimento só para um pecador poder ter a ideia do que o fogo do inferno é. Ou seja, qual é a ideia do padre, né? Aquilo que tu passou nada mais foi do que um castigo pelos castigos, pelas vinganças, por todo o teu lado ruim já praticado. Então o que ele pensa, né? É melhor mesmo rezar, trabalhar para poder alcançar o céu, não mudar o foco dele. Desonrado, desmerecido, marcado a ferro, feito um gado, mãe Quitéria, e assim tão more, tão sem homência, será que eu posso mesmo entrar no céu? E ele pergunta, né, para a mulher do casal, né, que é a Quitéria: será que ele assim consegue entrar no céu? Mas ele continua a dizer: isso sim, cada um tem a sua vez, e a minha hora há de chegar. Bom, e depois que o Nhô Augusto ouviu tudo aquilo do Tião, ele foi se confessar ao casal e acabou desabafando, que era demais o que ele estava purgando pelos seus pecados e que Nosso Senhor se tinha esquecido dele. A mulher, feliz, estava morando com outro. A filha, tão nova e já na mão de todos, rolando por este mundo ao Deus dará. E o Kim recadeiro, um rapazinho miúdo, tão no desamparo e morrendo como homem por causa de mim, do patrão. Então ele pensa nas pessoas a partir de agora, né? E aí ele fica perguntando para ele mesmo como é que ele vai se encontrar no céu com o Kim, lá com Deus, enfim, né? O que ele vai falar? E lembrar, né, que o Augusto Matraga ele já teve fama, era o cara que mandava, desmandava com seus capangas, enfim, mas agora ele está humilhado ali. E ele conta, né, que já brigou com muita gente, sempre foi um cara corajoso. Ele vai dizer: vira. E aí ele acaba dizendo, né, para a mãe Quitéria ali, né: eu já vi o diabo, eu matei, fiz e acontecia. Ela diz assim: vira o demônio de costas, meu filho, faz o que o padre mandou, esqueça isso. Mas parece que está assim, pulsante, latente no Nhô Augusto ainda esse negócio dele de voltar a matar, fazer acontecer. E aí ele se queixa, né, que está lembrando das brigas que teve, das mulheres que ele teve também, mas que o corpo dele hoje não serve para brigar e não serve nem para ter uma mulher. E ele acaba basicamente se lamentando exatamente do Kim Recadeiro, que morreu por ele. E que agora ele não está nem aí mais para a mulher, mas que ele poderia ainda ter alguma força para procurar a filha. Mas eu sei que isso não é eito meu, não é não. Tenho de ficar pagando as minhas culpas, penando aqui mesmo no sozinho. Sou um desgraçado, mãe Quitéria, mas o meu dia há de chegar, a minha vez há de chegar. E novamente a questão do título. Bom, mais alguns meses se passam, e o Nhô Augusto está sempre ajudando os outros, carregando defuntos, ele cuida de gente doente, ele é um cara ali que vai pagando os seus pecados, digamos, né? Até que pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, alguma coisa pegou a querer voltar para ele, a crescer-lhe do fundo para fora. Ou seja, a ideia parece da maldade voltando também, né? Nhô Augusto agora tinha muita fome e muito sono.
O trabalho entusiasmava e era leve, não tinha precisão de enxotar as tristezas, não pensava nada. E aí um dia ele pergunta, né, por que ele não poderia voltar a fumar? Ele não achava que fumar era pecado. Aí ele começa a enrolar uma palhinha, começa a fumar. Não era pecado. E agora rezava até muito melhor e podia esperar melhor, mais sem pressa a hora da libertação. Então reparem, ele já volta a se pegar em alguns vícios, como o cigarro. Só que tem um detalhe. Um dia vão chegar ali uns homens vindos do norte, todos eles bem montados, todos eles muito valentes, e eles vão pedindo água. E começam a fazer perguntas, todos eles muito bem armados, com carabinas novinhas quase, garruchas de 1 e de 2 canos, revólveres de boas marcas, facas, punhais, quissés de cabos esculpidos, porretes e facões, e transportando um excesso de breves nos pescoços. Então, essa galera vem aí, e é o bando do Joãozinho Bem-Bem. O chefe é o mais forte, o mais alto de todos, é um chefe famoso, o Joãozinho Bem-Bem, ele é conhecido, era o seu Joãozinho Bem-Bem. O povo não se mexia, apavorado, com medo de fechar as portas, com medo de ficar na rua, com medo de falar, de ficar calado, com medo de existir. Ou seja, esse Joãozinho Bem-Bem aí, ele traz o medo ali. E o Nhô Augusto, ao saber disso, corre ao encontro desses recém-chegados ali. E aí um bandido do bando do Joãozinho acha o Nhô Augusto um homem tipo meio bicho assim, né? E começa a debochar dele. Começam a debochar, diz assim, ó, que suplicante mais estúrdio será esse que vem vindo ali, feito sombração? Porém, Joãozinho Bem-Bem fez o cavalo avançar 2 passadas e disse, não debocha, companheiro, que eu estou gostando do jeito deste homem caminhar. Reparem que, sem trocar palavras, o Joãozinho Bem-Bem, ele já olha para o Matraga, para Augusto Matraga, e gosta dele. Gosta, já vê, já tem uma simpatia entre ele aqui, tá? Bom, aí o Nhô Augusto vai ao chefe do bando, que é o Joãozinho Bem-Bem, pergunta se é mesmo o Joãozinho Bem-Bem e ele confirma, né? E ele vai dizer, pois se o senhor não se acanha de entrar em casa de pobre, seu Joãozinho, eu lhe convido para passar mal e se arranchar comigo, enquanto for o tempo de querer ficar por aqui. Então ele oferece ali, né, o local para dormir para o bando do Joãozinho. E o Joãozinho aceita. Só que ele vê, né, que o povo está assustado com a presença dele. E ele diz, olha, eu queria mais casas, não só para mim, né, mas para o meu bando também. E aí o Nhô Augusto diz, olha, eu gostaria que todos ficassem hospedados na minha casa. Aí o Joãozinho diz, mas não será abuso, mano velho? Não, é de coração, diz o Augusto Matraga. Pois então vamos, que Deus lhe pagará. E aí, claro, né, o casal de negros teve que fazer comida, preparar doce e tudo mais, porque é uma galera que está ali, né, uns 8 mais o Joãozinho. E aí o Nhô Augusto foi arrecadado das casas outras, né, cachaça, comida, tudo para esses convidados ali, né? E os seus convidados achavam imensa graça naquele homem, que é o Nhô Augusto, que se atarefava em servi-los, cheio de atenções, quase de carinhos, com cujo motivo eles não topavam atinar. Bom, aí o Joãozinho Bem-Bem, ele vai dizer ali pro Nhô Augusto, né, que ele está ali só de passagem com o bando dele, porque o amigo dele, do Joãozinho, foi atacado por um fazendeiro mandão. E esse fazendeiro tá com reforços, enfim, tropas, e ele vem meio que para acertar as contas, né? E aí então o Joãozinho está dizendo exatamente por que ele está ali, de passagem com o bando dele, ou seja, está vindo para fazer uma vingança. Bom, e eles comem então, né? E aí o Nhô Augusto olha para um soldado. O Tim Tatu tá te vendo, desertor do exército de 3 milícias estaduais e que por isso mesmo e sem querer caminhava marchando e para falar com alguém se botava de sentido em estrita posição. Esta guarda guerreira acompanha o senhor há muito tempo, o seu Joãozinho Bem-Bem? E aí o chefe Joãozinho Bem-Bem acertou a sujigola e tossiu para responder. Alguns. Mas é tudo gente limpa. Mocorongo eu não aceito comigo. Homem que atira de trás do toco não me serve. Gente minha só mata as mortes que eu mando. E morte que eu mando é só morte legal. Bom, reparem aqui, né, que o Joãozinho vai dizer, o Joãozinho Bem-Bem, que o bando dele é de gente experimentada, gente que só mata quem ele pede para matar. E fala que os soldados dão trabalho, né? Ele vai dizer, povo sarado e escovado, mas eles todos me dão trabalho. Este aqui, ó, é baiano, fala mestre, cabeça chata é outro, porque eles avançam antes da hora. Não é gente fácil, nem goiano,
porque não é andejo, e nem mineiro, porque eles andam sempre com a raiva fora de hora e não gostam de parar mais quando começam a brigar. Mas pessoal igual ao meu não tem. E aí o Augusto fala com um tal de Zeferino ali, que é gago. E aí ele vai dizer: pois eu estou me espantando de uma coisa, meu senhor. É de neste jantar com tantas comerias finas não haver duas delas das mais principais. Então tem um tartamudo, né? um gago ali, né? Até eu fiquei gago agora. Bom, aí este gago está dizendo, né, que enfim está faltando um molho ali na comida, né? Bom, enquanto isso, o seu Joãozinho bem de cabeça entornada não tirava os olhos de cima de Nhô Augusto. E Nhô Augusto, depois de servir a cachaça, bebeu também 2 goles e pediu uma das papas amarelo para ver. Uma arma, né? O Nhô Augusto quer pegar. Não faz conta de balas, amigo. Isto é arma que cursa longe. Pode gastar às 8, experimenta naquele pássaro ali na pitangueira. E aí, o que vai acontecer, né? Reparem que o Nhô Augusto, ele é um cara que a gente viu, né, como é que ele tá. Ele tá exatamente assim, muito mais humilde, muito mais do lado do bem, mas ele mantém ainda o lado perverso dele. Tanto é que ele meio que quase que fica excitado vendo aqui, né, enfim, uma arma, ele pede para tocar na arma, e aí o Joãozinho bem vai analisando em Augusto e vai vendo que por trás deste cara parece que tem um cara que já foi experimentado na guerra. Então o Joãozinho bem é um cara que conhece as pessoas a fundo, digamos assim, né? E aí o Augusto pega a arma, diz que se errar o tiro não é para zombarem dele, porque faz tempo que ele não puxa o gatilho. Aí ele vai lá, atira, erra o primeiro. Mas nesse tento, o Augusto tornou a fazer o pelo sinal e entrou num desânimo que não o largou mais. Continuou, porém, a cuidar bem dos seus hóspedes. E aí no outro dia, o grupo acaba se despedindo. E o Joãozinho bem fica muito agradecido pela receptividade que teve, né? E diz que prestou muita atenção no Nhô Augusto, diz que ele é uma boa pessoa mesmo. E ele diz assim, ó: nossos anjos da guarda, senhor Augusto, combinaram. Isso para mim é sinal que serve. Após, se precisar de alguma coisa, se tem um recado ruim para mandar para alguém, tiver algum inimigo alegre por aí, é só dizer o nome e onde mora. Tem não? Pois tá bom, Deus lhe pague as suas bondades. Reparem que o Joãozinho gostou tanto do Augusto que ele, enfim, né, diz: olha, se tu tiver alguém com alguma briga, alguma coisa que quer que eu mate, eu vou lá e mato, sem problema nenhum. E aí a gente tem essa ideia, né, que na despedida o Joãozinho bem ainda chama o Nhô Augusto e nota que o Nhô Augusto tem nas veias o gosto da guerra, da arma, né, e diz: mano velho, o senhor gosta de brigar e entende. Está se vendo que não viveu sempre aqui nesta grota, não me engane. Capinando roça e cortando lenha. Não quero especular coisa da sua vida para trás, do seu passado, mas nem se está escondendo algo de algum crime. Mas comigo é que o senhor havia de dar sorte. Quer se amadrinhar com o meu povo? Quer vir junto? Reparem que tem o convite agora para entrar no bando do Joãozinho bem. E ir atrás de vinganças. O que ele vai dizer? Ah, não posso. Não me tenta que eu não posso, seu Joãozinho bem. Reparem que ele não quer, na verdade, não me tenta no sentido que... Reparem que isso deixa, de certo modo, né, feliz essa briga toda, né? Bom, aí, né, um do bando ali, sabendo que o Nhô Augusto está sempre rezando, um do bando do Joãozinho bem diz para o Nhô Augusto rezar por uma irmã dele que está bem doente, que está sempre numa cama. E Nhô Augusto não tirou os olhos até que desaparecessem, e depois se esparramou em si pensando forte. Aqueles sim que estavam no bom, porque não tinham de pensar em coisa nenhuma de salvação de alma, e podiam andar no mundo de cabeça em pé. Só ele, Nhô Augusto, era quem estava de todo desonrado. Certo? Enfim, né? E aí ele, claro, né, pensa no convite do Joãozinho bem, teve até vontade de aceitar e ir com o bando. E detalhe, era só pedir que o bando do Joãozinho bem matava o Major Consilva, matava o Ovídio, matava a mulher, mas ele pensa melhor, né? Agora que eu principiei, já andei um caminho tão grande, ninguém não me faz virar nem andar de fasto. E aí de noite ele vai beber, toma um trago muito forte, tem um sonho bonito, né? Ele pensa assim, sonha com Deus valentão no sonho,
um deus parecido com seu Joãozinho Bem-Bem, que o mandava ir brigar só para lhe experimentar a força. Reparem que parece estar chamando ele para a guerra de novo, né? E agora começam algumas mudanças exatamente no nosso Nhô Augusto. Nhô Augusto sentia saudades de mulheres. E agora uma espécie assim, de regresso e de ressurgimento. Nem pensou mais em morte, nem em ir para o céu. Bastava ele rezar e aguentar firme com o diabo ali perto. Ou seja, ele já está começando a aceitar o diabo ali perto, né? E aí ele está sempre repetindo as frases do padre, que cada um tem a sua hora, e a vez dele há de chegar. Então ele vai até o casal de negros, a mãe preta, né, que é a Quitéria, e o pai, que é o Serapião, e acaba se despedindo deles. Adeus, minha gente, que aqui é que não mais fico, porque a minha vez vai chegar e eu tenho que estar por ela em outras partes. E aí a mãe Quitéria diz para ele esperar, né, as chuvas passarem, enfim, mas ele diz não, eu devo seguir o meu coração. E se eu não voltar mais, mãe Quitéria, tudo o que era de meu fica sendo de vocês. E aí ele pega lá um jumento, enfim, né, monta no jumento e todos ali sentem a partida dele, porque era um cara que ajudava todo mundo ali, né? E logo entoou umas das letras que ouvira aos guerreiros do seu Joãozinho Bem-Bem. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre, com bala de canhão. Reparem que na fala dele, nessas cantigas, já tem de novo coisas de guerra. E aí o Nhô Augusto agora está sozinho, está na estrada. Ele vai ver muitas coisas bonitas, ele vai ver a natureza, buraco de tatu, ele vê ali, né, a questão de tirar o mel da abelha, enfim, ele vê boiada, ele bebe a água, as coisas mais simples, ele nota a natureza, digamos assim, as coisas feitas pela mão de Deus. E pela primeira vez na sua vida se extasiou com as pinturas do poente. Então ele está olhando agora um outro mundo, né, um mundo mais da natureza. E aí ele encontra um cego que está cantando ali. E ele diz, eu já vi um gato ler e um grilo sentar escola, nas asas de uma ema jogar-se o jogo da bola, dar louvores ao macaco. Só me falta ver agora acender vela sem pavio, correr para cima a água do rio, o sol a tremer com frio e a lua tomar tabaco. E aí ele gostou desse cego que canta, né? E aí o Nhô Augusto se despede dele. Esse cego deixa ele muito feliz, tá? Porque agora ele está andando solto, ele está vendo a natureza, ele vê um cego cantando, ou seja, depois de tudo que ele passou, é como se ele tivesse agora uma segunda vida. E Deus é quem deu essa segunda vida, ele quer aproveitar. Oh, coisa boa a gente andar solto, sem obrigação nenhuma e bem com Deus. E ele está caminhando sempre para o sul. E agora no sul tem mais pessoas, tem mais casas. Ele estava perto desse arraial do Murici aí. Ele vai dizer, não me importo. Aonde o jegue quiser me levar, nós vamos. Porque estamos indo é com Deus. Só que de repente, o povo ali está muito assustado onde ele chega. E o Nhô Augusto quer saber por quê. E aí ele acaba sabendo que é o bando do Joãozinho Bem-Bem que está descendo ali para a Bahia. E aí o Augusto fica feliz porque ele não está com medo, porque ele conhece o Joãozinho Bem-Bem. E lembrar, né? Depois chega o Joãozinho Bem-Bem, o Joãozinho recebe o Nhô Augusto com muita satisfação. O Joãozinho diz que fez o trabalho, que livrou seu compadre lá, né? Enfim, e o Joãozinho Bem-Bem diz, está vendo, mano velho? Quem é que não se encontra neste mundo? Fico prazido por lhe ver. E agora o senhor é quem está em minha casa. Vai se arranchar comigo. Se abanque, mano velho. Se abanque. E aí o Joãozinho, Bem-Bem, né? Diz, mas antes eu só quero que tu saiba uma coisa. Nós temos que ajustar um caso. Tem um problema que eu tenho que acertar aqui. E aí o Nhô Augusto, né? Tá ali e ele diz, tu pode vir com a gente. E aí o Nhô Augusto pergunta, né, pelo Juruminho, aquele que pediu para rezar, né, pela filha. E aí o Joãozinho Bem-Bem diz, o senhor guardou o nome dele? E após gostou dele, do menino? Pois foi logo com o pobre do Juruminho, que era um dos mais melhores que eu tinha. E aí o Joãozinho Bem-Bem revela que esse Juruminho foi morto à traição, mas que este é o detalhe porque ele estaria agora o Joãozinho com o bando dele, que vai ter vingança e a família vai pagar tudo. E aí o Nhô Augusto diz, coitado do Juruminho, tão distorcido e de tão bom parecer, deixa eu rezar por alma dele. Então ele vai rezar agora, né? E o Joãozinho Bem-Bem vai dizer, escuta, mano velho,
Seu Joãozinho Bem parou em frente de Nhô Augusto e continuou. Eu gostei da sua pessoa. Desde a primeira hora, lembrem lá, desde o primeiro momento, né? Quando o senhor caminhou para mim na rua daquele lugarejo. Já lhe disse da outra vez na sua casa. O senhor não me contou coisa nenhuma de sua vida, do passado, mas eu sei que já deve ter sido brigador de ofício. Olha, eu até de longe com os olhos fechados, o senhor não me engana. Juro como não há outro homem para ser mais sem medo e disposto para tudo. É só o senhor mesmo querer. Só que o Nhô Augusto não diz que realmente foi um cara brigador e tudo mais. Ele diz apenas sou um pobre pecador, seu Joãozinho Bem. Tipo, não me atiça pra coisa, né? E o Joãozinho não quer acreditar de jeito nenhum. Aí o Augusto diz, ó, cuidado que Deus pode castigar. E aí o Joãozinho Bem diz pro Augusto não se ofender e convida ele de novo para ir com ele, né? Enfim, já lhe falei e torno a falar. É convite como nunca fiz a outro, diz o Joãozinho. E o senhor não vai se arrepender. Olha, o Jorominho morreu, mas as armas estão aí querendo um novo dono. Venha com a gente. E aí o Nhô Augusto pega o Winchester, né, a arma. E claro que vem aquela grande tentação de fazer parte do bando do Joãozinho Bem. Mas ele acaba não aceitando. Ele vai dizer, não posso, meu amigo, seu Joãozinho Bem. Depois de tantos anos, fico muito agradecido, mas não posso. Não me fale mais nisso. E aí, o Joãozinho Bem, ele aceita a negativa do Nhô Augusto. Diz que não pode forçar ninguém, né? Mas aí surge uma pessoa, é um velho, que é o pai desse cara que matou o Juruminho, né? É o tal velho caduco, chefe. E aí o Joãozinho Bem diz, deixa ele entrar, vem cá, velho. E aí esse velho se ajoelha aos pés do Joãozinho Bem. Repare que o Nhô Augusto está ali perto, né? E esse velho diz para ele ter pena daquele povo miúdo ali, né? O senhor é poderoso, diz o velho. É dono do choro dos outros, mas a Virgem Santíssima lhe dará o pago por não pisar em formiguinha do chão. Tem piedade de nós todos, seu Joãozinho Bem. Aqui é tudo gente miúda, né? E aí o Joãozinho diz, levanta, velho. Quem é que teve piedade do Juruminho, baleado por detrás? E aí esse velho, então pede, o velho acaba pedindo, né? Olha, mate a mim então, mas não judia dos meus filhos e das minhas filhas, pelo sangue de Jesus Cristo e pelas lágrimas da Virgem Maria. Só que o Joãozinho Bem vai falar, lhe atender não posso. E com o senhor não quero nada, velho. É a regra. Qual é a regra do sertão? Senão, até quem é mais que havia de querer obedecer a um homem que não viga gente morta, gente sua morta de traição? É a regra, tua família vai pagar. Ou seja, um dos filhos desse velho vai ter que morrer. É a regra, como está dizendo ali o Joãozinho Bem. E vai ter que morrer de tiro ou a faca. E o senhor pode escolher qual deles é que deve te pagar pelo crime do irmão. E as moças, as suas filhas... Para mim não quero nenhuma, que mulher não me enfraquece. As mocinhas são para os meus homens. E aí o velho pai começa a implorar, dizendo, perdão para nós todos, seu Joãozinho Bem, pelo corpo de Cristo na sexta-feira da paixão. E diz, cala a boca, velho, vamos logo cumprir a nossa obrigação. E qual é o detalhe? O Nhô Augusto está ouvindo tudo isso. E aí o velho que está ajoelhado ainda, vê que não tem mais o que fazer, aí ele levanta o rosto e está enfurecido e começa a gritar, pois então, Satanás, eu chamo a força de Deus para ajudar minha fraqueza no ferro da tua força maldita. E aí tem aquele silêncio. E aí o Nhô Augusto, o Augusto Matraga, quando ele ouve esse berro do velho, e principalmente quando ele falou a força de Deus ali, o Nhô Augusto pede pro Joãozinho Bem, diz assim, não faz isso, meu amigo Joãozinho Bem, que o desgraçado do velho está pedindo em nome de Nosso Senhor e da Virgem Maria. E o que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. Então, intercede o Augusto Matraga dizendo para o Joãozinho, não faça isso. E o Joãozinho pergunta para o Augusto, e você está caçoando com a gente, mano velho? Tá brincando? Estou não, diz o Augusto, estou pedindo como amigo. Mas a conversa é no sério, meu amigo. Meu parente, seu Joãozinho Bem. Só que o Joãozinho não quer saber disso, né? Pois pedido nenhum desse atrevimento eu até hoje nunca que ouvi nem atendi. E aí, o Nhô Augusto resolve então desafiar o Joãozinho. Pois então, meu amigo, seu Joãozinho Bem, é fácil. Tu quer matar o velho, mas vai ter que passar primeiro por riba de eu defunto. Tu quer matar o filho dele, vai ter que passar primeiro por riba de eu defunto. E aí, o Joãozinho Bem
que se sentia meio preso a Inho Augusto, que tinha simpatia, não quer brigar com ele. Só que um do bando vai para cima do Inho Augusto. Mas Teófilo Sussuarana era bronco, excessivamente bronco, e caminhou para cima de Inho Augusto. Então esse ignorante, digamos assim, desse Teófilo, vai para cima do Inho Augusto. E ordena, né, para o bando avançar. Só que aí a casa vai receber uma fumaça de tiro, ou seja, o bando, liderado por esse tal de Teófilo, vai para cima do Augusto Matraga. E o Joãozinho Bembem vai também para a briga, né? E os dois, o Joãozinho, o Bembem e o Augusto Matraga, vão se agredindo. E o Augusto gritando qual um demônio preso e pulando como 10 demônios soltos. Ô gostosura de fim de mundo! Ou seja, tá voltando à guerra, que é uma coisa que satisfaz ele também, né? E garrou a gritar as palavras feias todas e os nomes imorais que aprendera em sua farta existência e que havia muitos anos não proferia. Então começa uma briga, né? E o Joãozinho Bembem pede para todos saírem, que ele quer brigar sozinho com o Inho Augusto. E aí, repare, vai ter um duelo agora entre o Inho Augusto e o Joãozinho Bembem. E o povo se enche na rua para ver. Quer dizer, e não tem mais balas, né? E o Joãozinho diz para Augusto: se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar. E ele diz assim: joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bembem. Ou seja, os dois estão ali agora frente a frente. E aí o Inho Augusto vai lá e corta a barriga do Joãozinho Bembem, o chefe do bando. Estou morto, a lâmina de Inho Augusto talhara de baixo para cima do pubis à boca do estômago do Joãozinho Bembem. E o Joãozinho Bembem ele cai ajoelhado e tá caindo, né, os buchos de dentro, né, e ele vai segurando com a mão ali. Aí o povo quis amparar Inho Augusto, que punha sangue por todas as partes, até do nariz e da boca, e que devia estar pesando demais de tanto chumbo e bala, porque começam a atirar nele. Mas tinha fogo nos olhos de gato do mato e o busto especado não vergava para o chão. Ou seja, tu tem aqui a morte, digamos assim, né, do Joãozinho Bembem, com a faca talhada de baixo para cima, né, com os buchos caindo ali, e a morte também do Inho Augusto, que é crivado de bala aqui. Só que ainda os dois estão morrendo e na mesma morte, né, o Inho Augusto quer que ajudem o Joãozinho Bembem e acabam morrendo não como inimigos, mas como amigos. E o Joãozinho Bembem faz um discurso final agora. Ó. Estou no quase morrendo, mano velho. Morro. Aceito morrer, mas morro na faca do homem mais maneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Eu nunca errei, eu sempre lhe disse que era bom mesmo, mano velho. E só assim que a gente como eu tem licença de morrer. Quero acabar com a minha vida sendo amigos. Feito, meu parente, seu Joãozinho Bembem, mas agora se arrepende dos pecados e morre logo como um cristão, que é pra gente poder ir juntos pro céu. E aí os buchos do Joãozinho Bembem estão à mostra, ele tá gemendo e ele acaba morrendo. E o Inho Augusto quer a salvação do Joãozinho Bembem, ele espera que o Joãozinho se arrependa, mas não há resposta. E o Joãozinho morre logo em seguida. E aí o Inho Augusto, que tá bambeando ali também, né, tá morrendo, carregam ele. Pra dentro da casa não, minha gente, diz ele, quero me acabar no solto, olhando o céu e no claro. Quero que um de vocês chame um padre. Pede para ele vir me abençoando pelo caminho, que senão é capaz de não me achar mais. E riu, e começou a rir. E o povo, enquanto isso, dizia, foi Deus quem mandou esse homem, no jumento, tipo um salvador da pátria ali, né, por mor de salvar as famílias da gente. E aí alguns começam ali na hora a zombar, a rir da morte do Joãozinho Bembem, mas o Inho Augusto diz para eles não fazerem isso, né? Chama eles até de hereges, que não é para fazer nada com ele morto, e que tem que enterrar sim o corpo direitinho, porque o Joãozinho Bembem é parente, o Inho Augusto diz é meu parente, né? E o velho que antes ia morrer fica muito agradecido por Inho Augusto. Traz meus filhos para agradecerem a ele, para beijarem os pés deles. Não deixem este santo morrer assim. Então ele está morrendo aqui como se fosse um santo, né? E aí o Inho Augusto diz, perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de Inho Augusto Esteves das Pindaíbas. E aí um deles diz, Virgem Santa, eu logo vi que só podia ser você, meu primo Inho Augusto. Então reconhecem ele, um tal de João Lomba ali, reconhece, né, que é o Inho Augusto, que não morreu então e que voltou. Então Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso nos lábios, lambuzados de sangue. Ele é reconhecido no final, né, e de seu rosto subia um sério contentamento. Daí mais olhou procurando João Lomba,
E disse agora sussurrado, sumido: põe a bênção na minha filha. Ele pensa na filha, a Mimita, né? Seja lá onde for que ela esteja. E Dionora, minha mulher, fala com a Dionora que está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Depois, morreu. E assim termina a novela A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ou seja, né, o Joãozinho Bem-Bem é que permite essa morte gloriosa e salvadora, digamos, do Augusto Matraga, na sua conversão, digamos, né, porque no conto a gente tem bem essa luta entre o bem e o mal, a tomada de consciência do Augusto, que opta, digamos, pela força do bem, e nessa história de redenção, de espiritualidade, né, uma história de conversão principalmente. Lembrar que na fase inicial o Matraga é mau, depois ele vai se converter, depois de quase morrer. Depois vejam só os comentários, tá, dos filmes que vão aparecer ali no canal, certo?